Estamos falando sobre obediência, ok? Então, quantas são as histórias de homens e mulheres da Bíblia, ou não, ou fora da Bíblia, tá? Que obedeceram e chegaram em seus destinos com êxito. Ou aqueles que sequer deram ouvidos à voz de Deus e rodam em seus desertos até hoje, em pleno século XXI, que é o século das oportunidades. Todas as vezes que decidimos cumprir a direção de Deus, frente aos nossos processos de maturidade e de construção de identidade que vivemos constantemente, estamos encurtando caminhos para a vitória. Todas as vezes que nós decidimos obedecer, nós prosperamos, nós rompemos, nós somos abençoados. Mas não confunda o termo com pegar atalhos, no padrão forçação de barra. Dado que este não transforma, mas nos vicia a permanecermos em lugares rasos. Uau! Obedecer e não pecar contra os céus requer primeiro que detectemos a voz do mandante. Para chegar a esse estágio, devemos plantar a semente do ouvir a voz de Deus através da busca incessante no secreto. Aí fala de intimidade. Fecha a porta. Não é? Fecha a porta do seu quarto, é isso aí. Lá, você se familiariza com o timbre do seu Criador e entenderá sempre que for chamado. Você vai identificar com a voz, acostumar-se com a voz do Senhor, e você vai conseguir discernir sempre que Ele te chamar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz. Uau. E me seguem. Posso te garantir que Deus vai falar com você, vai dirigir você, se você buscá-lo. O próximo passo seria solicitar a direção do Pai. Sem os utensílios norteadores, sem a direção, sem o princípio, nós vamos assumir os riscos de uma viagem que a gente não sabe para onde vai. Podemos nos perder ou gastar mais tempo e dinheiro para encontrar o caminho certo. Podemos entrar em trilhas que nos levarão a abismos. Podemos encontrar obstáculos de difícil remoção, ou podemos nunca chegar ao propósito, ao alvo. Por essa razão, o conselho é consultar o Senhor, pedir orientação, a fim de evitar alargar as veredas dos processos. Lembra que Israel, né, pastor? Israel, num percurso que levaria 3 meses, levou 40 anos, porque ficou andando em círculo. Por quê? Por causa do coração duro, por causa da desobediência. E eles viam os cuidados, a manifestação de Deus, e no entanto eles continuavam com o coração duro. Dura serviço. Eles não dobravam a serviço, já não dobravam o pescoço. Está falando do processo da obediência. Sim, de processo de obediência. O senhor falou aí sobre essa questão de não pensar que obediência ela gera um atalho. A obediência ela não vai gerar um atalho. Um exemplo disso é a promessa que foi feita a Abraão, né? Uhum. Deus ele aparece lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, faz aquela promessa maravilhosa para Abraão. Uhum. Abraão ele não consegue resistir ao teste do tempo. Uhum. Ele fica ali na ansiedade de que a promessa logo se cumpra, na ansiedade que as coisas aconteçam dentro do tempo e da realidade dele. E o que acontece dentro desse processo é o que acontece com as nossas vidas hoje. Vem uma proposta que é parecida com a promessa para Abraão e vê que Sara propõe a ele não essa descendência. Então vem uma proposta que é muito parecida com a promessa. Ele não estava disposto naquele momento a passar pelo teste do tempo, e nós precisamos entender que obedecer vai fazer com que você tenha a plenitude da promessa. Não é verdade? É interessante que a promessa foi feita a quem? Abraão. Abraão e a Sara. Sara. Quem é que ele levou junto? Ló. Ló. Alguém que não tinha nada a ver com o processo. E só trouxe dores. Entrou em guerra por causa dele. Correu risco de vida. Só trouxe dores. Deu uma pernada nele.
Foi. Não é? Os pastores deles, os campos cresceram, o gado cresceu, e aí começou aquela guerra, os pastores de Ló tentando tomar território dos pastores de Abraão, e aí chegou o momento, falaram, não dá, tem que separar, escolha. Abraão, agora o bicho era retado, né? Cara, isso, ele fato, um homem que andava por agora fé, olha para o deserto. O menino não sabia o que era honra. Porque de quem era o direito? Era de Abraão, ele deveria ficar com a terra boa. De ligação terra, toda hora chegando aqui atrapalha a terra não teria se tornado Sodoma e Gomorra, né? De repente teria se tornado uma terra de bênção se Abraão tivesse ido para lá, né? No resultado final. Não é exato, porque Ló cresceu o olho, não é? E ele viu as campinas, você essa terra eu quero melhor. Olha que egoísmo, não é? E o tio ficou com as piores, ficou com as partes altas, não é? E ele vai ampliando suas conquistas, suas terras, suas demarcações de terras, até chegar em Sodoma. E lá ele não influencia ninguém. Lá ele, tipo aquele crente assim, olha, eu tô aqui, fica todo mundo de boa aí, eu fico também aqui de boa e tal. E olha que ele era um dos conselheiros da cidade, mas ele não queria bater de contra, não é? Bater de frente, ele não queria se opor, ele não queria problema. E a gente tem tanta gente assim hoje, né? Que foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, chamado para se posicionar, chamado para ter uma posição mesmo, chamado para ser a boca de Deus nos diversos ambientes, e no entanto, olha, eu não quero desagradar ninguém, vou ficar aqui de boa, né? Vou ficar na minha de boa, não tem essa expressão? Sim. De boa. Prossiga. E depois a Sara foi encurtar? Então, aí ela foi encurtar o processo, deu aquele H em Abraão e a gente viu o que aconteceu, nasceu Ismael. Então, mas tem uma outra questão, e às vezes eu fiquei a vida toda sem saber que aquilo tinha acontecido. Quando eles chegam no Egito, que Faraó põe o olho em Sara, e que era uma mulher muito bonita, e ele manda saber quem é, e Abraão, com medo de morrer, fala, minha irmã. É minha irmã. E então o Faraó pega ela e leva. Aí a gente fica achando que ele não envolveu sexualmente com ela, não. E envolveu? Claro. Não sabia até hoje. Ué, claro que envolveu. Oxi. Claro, ué. Ele ia levar pra quê? Só pra ficar? Que gracinha. Não, mas não acabou que teve intervenção divina. Tá. Depois, pega o texto, abre lá. Abra lá, vamos lá. Você vê. Ó. E como ela era estéril, ela não engravidou. Não é? Mas o que eu coloco assim é que a palavra de Deus não esconde nada. Está tudo registrado. Busque esse texto aqui, por favor. Gênesis. Cadê Abraão? Vamos ver se está no 13. Vamos ver lá. Abraão e Ló se separa. Acho que não é esse que ainda. Acho que é anterior aqui. Aqui, Abraão no Egito. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, enquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando te verem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize que fale então que você é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio até ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Ele deu um monte de bens para ele. Ele ficou rico. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Isso é, o que a gente entende? Ela passou um tempo lá. Não é? Chegou hoje, Deus desceu o cacete neles. Sim. Você entendeu isso? Entendi. Tá claro? Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que ela era tua irmã? Por que você não falou que era tua mulher? Por isso a tomei para ser o quê? Minha mulher. Minha mulher. O que é isso? Deu ruim. O que é isso? Tomou ela para ser minha mulher. Foi eu com a mulher, uai. Como diz o mineiro. Agora, pois, eis aí a tua mulher. Toma e vai-te.
E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no a ele e a sua mulher, tudo que possuía. Ainda está aqui. Misericórdia. Gênesis quanto? 12, 10 a 20. Ok? Então, eu li assim com com aqueles olhos, eu li a vida toda assim, entendendo, não, ele não houve nada, não houve relação, não houve envolvimento sexual. Não é? A tradição, assim, eles foram nos passando isso, mas não é a verdade. Então, o que eu quero dizer? E por que Abraão, esse foi o primeiro teste de Abraão. O segundo, primeiro foi a obediência em sair. Mas ele está tendo o seu caráter tratado para aprender a ser um homem de fé. Se isso acontecesse lá na frente, quando Abraão já tinha se tornado o pai da fé, eu vou entrar aqui. Ele acreditaria em Deus a despeito. Deus vai me guardar, nada vai acontecer. Amém. Não é? Verdade. Então eu quero dizer para você o quê? É que a decisão de obedecer, nós vamos crescendo dia após dia. Não é? Até você vai se agigantando espiritualmente, você vai se fortalecendo espiritualmente, você vai crescendo espiritualmente. Cada pequena vitória que você tem na sua fé, na decisão de obedecer, você cresceu mais um degrau na maturidade cristã. E o que a obediência gera, né? A gente vê o exemplo de Moisés, quando ele está aos pés do Monte Sinai e quando ele fala com Deus: se a tua presença não for comigo, não me faça subir neste lugar. Uma dependência de direção, de uma palavra de Deus para que ele se submeta àquela palavra, né? Olhar... E ele conhecia o deserto todo. Pois é. Ele ficou 40 anos no deserto. Ele conhecia as trilhas todas, os caminhos todos. Porém, ele está dizendo: o conhecimento que eu tenho não é suficiente. Eu quero obedecer a sua direção. Eu preciso do Senhor, nós precisamos do comando do Senhor. E se tornou o homem, até hoje em Israel, ele e Davi são os homens de maior influência em Israel, né? Continua sendo celebrado. O profeta Moisés, vamos colocar, por mais que tenha morrido, que tenha, né, passado por todo o processo lá 4.000 anos atrás, ele continua sendo o direcionador de Israel através da Torá. Muito bem. Salmo 19, 9 a 11, vamos abrir esse texto aqui. Cadê? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Está vendo aí? A recompensa em ser obediente. Então, aprenda isso. Primeiro eu falo para os pais. Os pais precisam ensinar os filhos a serem obedientes. Você não é servo dos seus filhos. Eles não são os reizinhos dentro da sua casa, onde você tem que fazer todas as vontades deles. Abra teu olho. Você precisa treinar a obediência. E obediência não é natural. É um processo. É treinamento. A palavra fala que o Senhor Jesus aprendeu a obediência por meio pelas do sofrimento. Coisas que sofreu. Hebreus diz isso. Para pensar no negócio desse. Então, a palavra é: ensine seus filhos a obedecer, para que eles... Porque toda pessoa obediente prospera. Toda pessoa obediente é feliz. Fato. Ele vai trabalhar numa empresa. Quantos não ficam? Por que não ficam? Porque não tem rédea. Não submetem. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que tem alguém ali que é autoridade sobre eles. Por isso, eles batem de frente e daqui a pouco estão na rua. É comum que a gente tem visto de casos, são inúmeros, não é não? Verdade. Gente do queixo duro, não é? Então, o fato de obedecer não quer dizer que a gente vai se anular, que a gente vai deixar de ter pensamento próprio, não é? E em relação a Deus, a palavra diz que a vida em geral, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Então nós precisamos escolher o caminho da obediência, que Deus vai nos honrar, Deus vai manifestar a sua glória. Dá aquela palavra aí para os jovens. Amém. Jovem, você que está ouvindo a gente pela 104,9 FM Vida, e você também que está assistindo a gente aqui pelo Instagram, Ronilton William Coach, né, do apóstolo Ronilton. É muito importante que você saiba disso. A obediência, ela só vai abrir para você portas de prosperidade.
A palavra de Deus fala que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Muitos de nós, na nossa juventude, a gente quer construir fortunas, construir patrimônios, mas tudo isso, se não foi feito debaixo de obediência, quer encurtar o processo. A gente só quer o resultado. Caminho. A gente só quer o resultado, né? A gente não quer, de fato, a obediência ao processo. E se você tiver uma lista de prioridades... Jesus foi exaltado porque primeiro aprendeu a obedecer. A palavra fala, né? Tomemos, portanto, o exemplo do autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, desprezando a afronta pela alegria que lhe estava proposta. Ou seja, ele se alegrou em obedecer e nos ver resgatados. Então, jovem, obedeça a Deus. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Obedeça os pais, honre os pais, honre aqueles que estão em posição de autoridade sobre a sua vida. Sim. Obedeça a palavra de Deus e você vai ver os céus se abrirem sobre a sua vida. Vai ser abençoador. Eu sou prova viva de que a obediência vale a pena. Bacana, bacana.